Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo. Essa semana eu vou gravar um vídeo para vocês falando um pouquinho de PA, PG e matrizes na forma de exercício mesmo, só para fazer uma revisão desses conteúdos aí e fechar esse bloco, né, de assunto. Então, o objetivo aqui é trazer alguns exemplos em que vocês podem dessa vez copiar no caderno e deixar registrado, né, e vai ajudar vocês também nas aulas de matemática, tá? Então essa semana não vai ter exercício. O exercício de vocês vai ser assistir esse vídeo e copiar os exemplos no caderno. Então a primeira coisa que a gente vai revisar é a PA, progressão aritmética. Então só coloquei aqui as duas fórmulas que a gente usa, né? A fórmula do termo geral, onde o AN é o enésimo termo, que é aquele que a gente quer descobrir. O A1 é o primeiro termo. O N é o número desse elemento que eu quero descobrir. E o R é a razão. E o SN é a soma dos N termos da PA, onde o N vai ser quantos elementos que eu quero somar. Se eu quero somar 10, então vai ser S10, vou botar o 10 aqui. O A1 é o primeiro termo e o AN vai ser até onde eu quero somar. Se eu quero somar 10 termos, então eu vou somar até o A10, dividido por 2, certo? Então vou trazer agora algumas questões que vai usar nessas duas fórmulas aqui. Então a primeira coisa é, tendo duas PAs, eu quero saber a razão. Como é que eu calculo a razão de uma PA? Essa é a parte básica que a gente tem que saber. Então, uma PA é uma sequência que ela está crescendo, adicionando algum número ou subtraindo, tá? Na letra A aqui, como é que eu faço para descobrir então a razão? A razão é sempre o A2 menos o A1. Então, o A2 da letra A aqui é o 8. E o A1, que é o primeiro termo, é o 4. Então, se eu quero saber a razão, eu faço 8 menos 4. Deu 4. Então, significa que a razão dessa PA aqui, da letra A, é 4, e realmente é, está sempre pulando mais 4. Próximo seria 16, depois 20, assim vai. Então essa aqui é uma PA de razão 4, também a gente chama de PA crescente, porque a razão é um número positivo, está crescendo os números. Na letra B, a gente está vendo que os números estão diminuindo, né? Estão indo cada vez menor. Então a gente vai chamar isso aqui de PA decrescente, porque a razão dela é negativa. Mas quanto que é essa razão? Então a mesma coisa. A2 menos A1. Então, eu pego o segundo termo, que é o menos 5, menos o primeiro termo, que é o 1. Menos 5 com menos 1, né? Se eu devo 5 e devo 1, fica menos 6. Como aqui não tem multiplicação, não tem regra do sinal. Então, dívida com dívida continua devendo. Então, essa razão aqui é negativa, por isso que essa PA aqui ela é decrescente. Os números estão diminuindo, cada vez menores. Exemplo 2. Em uma PA, temos o primeiro termo igual a 7 e a razão igual a 4. Determine o A6 e o A8. Então, eu tenho aqui a fórmula, termo geral. Eu quero descobrir o A6. No lugar do AN, eu vou colocar o A6. Então, 6 vai ser meu N, que é o número que eu quero descobrir. O A1, vou colocar aqui, que faz parte da fórmula, mais N menos 1. Então, o N é 6, porque eu quero descobrir o sexto termo. Então, no lugar desse N, eu coloco 6. Menos 1. 6 com menos 1, 5. Então, o A6 é igual ao A1 mais 5R. Né? Se eu somar o 5 com 1, dá o 6. Isso sempre tem que acontecer para saber se está certo. Eu somo esse cara aqui com esse, tem que dar o elemento que eu quero descobrir. Então, A6 igual a 1 mais 5 vezes R. No lugar do R, eu vou colocar a minha razão, que é 4. Então, vai ficar 7, que é o primeiro termo, mais 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20, com mais 7, 27 é meu sexto termo. Agora a mesma coisa para o A8. Vai ser o A1 mais 8 menos 1 vezes R, ou seja, 7R. Se eu somar esse 7 com esse 1, dá 8. Então está certo. A8 igual. O primeiro termo é o 7, mais 7 vezes a razão. Quem que é a razão? 4. Então, 7 vezes 4, 28. Mais 7, 35. Então, o oitavo termo é 35. Tá? Aqui é importante fazer uma pausa agora e copiar esse exemplo do caderno. Tá? É o que eu sugiro para vocês. Exemplo 3. Em uma PA, temos o terceiro termo igual a 10 e a razão igual a menos 2. Determine o A6. Então, eu vou pegar minha fórmula aqui. Ele quer saber o A6. Beleza. E eu deveria ter o A1, ó, mas eu não tenho. Mas eu tenho o A3, que é o terceiro termo. Então, eu vou colocar ele no lugar do A1. O que que isso muda? Que ao invés de eu subtrair 1 aqui, eu vou subtrair 3. Tá? Então, a fórmula ela usa o A1
E aqui na frente da razão a gente faz n menos 1, porque a gente está usando o primeiro termo. Como aqui ele não tem o primeiro termo, tem o terceiro, então eu posso usar a mesma fórmula, trocando o A1 pelo A3 e tirando esse 1 aqui e colocando 3, porque é o 3 que eu tenho aqui de elemento para usar. Aí eu faço 6, que é o que eu quero descobrir, menos o 3, que é o número do elemento que eu tenho, terceiro termo. E aí ficou que A6 é igual ao A3 mais 3 vezes R. E 3 mais 3 dá 6, né? Então, fechou também como tem que dar. Se eu tivesse o A4, eu faria 6 menos 4. Se eu tivesse o A5, eu faria 6 menos 5. Então, não que eu tenha que usar o A1 sempre. Quando eu tenho o A1, eu uso. Quando eu não tenho, eu posso colocar o outro, desde que eu lembre de colocar esse número aqui dentro na subtração, no lugar do 1. Tá? Então, no lugar do A3, eu vou colocar o 10. No lugar da razão, eu coloco menos 2. Entre parênteses, para a gente não errar o sinal. 3 vezes menos 2, ó, regra de sinal na multiplicação, mais 3 com menos 2, menos 6. Somados com o 10 positivo que está na frente, se eu tenho 10 reais e perco 6, sobra 4. Então, a razão é, aliás, o sexto termo é 4. Certo? Em uma PA, temos o quinto termo igual a 30 e a razão igual a 4. Quem que é o A1? Então, ele sabe quem é o quinto termo, sabe a razão, eu quero saber o primeiro. Então, eu vou pegar minha fórmula, né? A fórmula geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. No lugar do AN, o que eu vou colocar? O A5, que é o que eu tenho aqui, o quinto termo. No lugar do A1, eu vou deixar ele aqui, porque eu não sei quanto que é. Eu quero descobrir, determinar. Então, eu vou deixar ele aqui por enquanto. Mais o 5, que é o elemento que eu tenho, meu N, menos 1, porque é o A1 que está trabalhando aqui. Então, vai ficar A5 igual a A1 mais 4R. Com isso aqui, eu vou conseguir descobrir o A1. Por quê? Porque o A5 eu tenho já, que é o 30. O 4R eu consigo fazer a conta aqui, que é 4 vezes a razão, que também é 4. Então, fica 16. E agora eu consigo isolar o A1 para descobrir o valor dele. Então, fica 30 igual a 1 mais 16. 1 mais 16 vai para o outro lado, menos 16. 30 menos 16 vai dar 14. Então, o primeiro termo dessa PA é 14. Tá? Também é um jeito da gente utilizar aquela fórmula. Quando ele diz quem é o AN e pergunta quem é o A1. Tá? Então, é isso. Agora, uma outra questão também bem importante saber, que é quando a gente vai trabalhar com um sistema linear dentro da PA. Então, ele fala assim, determine a PA de 4 termos, cuja soma dos 2 primeiros termos é 12 e dos 2 últimos é 36. Então, ele quer descobrir quem são esses 4 termos da PA, né, dizendo essa informação de que os 2 primeiros juntos dá 12 e os 2 últimos dá 36. Então, a PA que eu tenho é essa daqui, né, 4 termos, A1, A2, A3 e A4. Com as informações que ele deu, eu consigo montar esse sistema aqui, ó. Os 2 primeiros termos, né, A1 mais A2, é igual a 12, que ele falou ali. E os 2 últimos, que seriam o A3 e o A4, dá 36, que ele também falou ali. Como é que eu resolvo agora esse sistema? Eu vou ter que fazer todos esses elementos em função do A1 para eu conseguir isolar e descobrir quem que é o meu R. E aí, através do meu R, eu vou descobrindo os outros. Então, eu vou mostrar aqui como é que faz. Ó, a gente tem que lembrar que quem que é A2? O A2 também é a mesma coisa que A1 mais uma vez a razão, certo? Pela fórmula geral é assim. A1 mais 1R é o A2, porque se eu somar esse 1 aqui com esse 1 aqui, dá 2. O A3 é o A1 mais 2 vezes a razão, porque se somar esse 2 com esse 1, dá 3. E o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. Então, no lugar desses elementos aqui, do A2, do A3, do A4, eu vou substituir aqui dentro por essas novas informações para ficar só com A1 e R. E aí, com duas incógnitas, eu consigo fazer um sistema linear. Então, ó, no lugar do A2, quem que eu coloquei? Isso aqui, A1 mais 1R. No lugar do A3, eu coloquei A1 mais 2R. E no lugar do A4, A1 mais 3R. Agora eu tenho um sistema linear com duas incógnitas, A1 e R, e eu consigo resolver. Juntando, o que que dá? A1 mais A1 dá 2A1. O R está sozinho, continua sozinho. Na linha de baixo, A1 mais A1, 2A1. 2 R's mais 3 R's, 5 R's.
igual a 12,36. Esse é o sistema linear que eu preciso resolver. Como é que eu resolvo um sistema linear como esse? Eu preciso cancelar uma das duas incógnitas para descobrir a outra. Então, eu cancelo A1 ou eu cancelo R, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Qual é a operação que eu posso fazer com essas duas linhas para cancelar? Então, eu tenho que pensar de que forma que eu posso somar ou subtrair uma linha da outra para que uma dessas duas incógnitas virem zero. Ou eu cancelo esse ou eu cancelo esse. Se eu for pensar aqui, ó, se eu fizer a primeira linha menos a segunda, esse 2A1 com menos esse 2A1 vai dar zero. E é isso que eu quero. Então, é isso que eu vou fazer. A primeira linha menos a segunda linha. Então, todo mundo aqui embaixo agora troquei o sinal, certo? E agora eu vou somar. 2A1 com menos 2A1, corta. Isso aqui vai embora. O que sobra? Mais R com menos 5R. Se eu estou devendo 5R e tenho um R positivo, eu ainda continuo devendo 4Rs. É igual 12 positivo com menos 36. Se eu tenho 12, mas eu estou devendo 36, eu ainda fico devendo 24. Então, fica aí que menos 4R é igual a menos 24. Para descobrir a razão, o que está na frente passa dividindo. 24 dividido por 4 vai ficar 6. Menos dividido por menos fica mais. Então, mais 6 é a razão dessa PA. Então, agora como é que eu vou descobrir quem é o A1? Eu já sei quem é o R, que é 6. Então, eu vou pegar essa primeira equação aqui, vou botar ela aqui na frente. Tá? Vocês podem copiar ela de volta. E no lugar do R, eu coloco a minha resposta, que é 6. Então, 2A1 igual a 12. E o 6 positivo vai para o outro lado negativo. 2A1 igual a 12 menos 6. 12 menos 6 é 6. Como é que eu vou achar o A1? Esse 2 que está na frente passa dividindo embaixo do 6. 6 dividido por 2 é 3. Então, eu descobri que o primeiro termo dessa PA é 3. Então, agora eu tenho, no lugar do A1, eu vou colocar o 3, que é o primeiro termo que eu descobri antes, certo? E a minha razão é 6, que eu calculei ali também. Então, se a minha razão é 6, significa que o próximo vai ter que somar 6. Então, 3 mais 6, 9. Depois, 9 mais 6, 15. Depois, 15 mais 6, 21. E assim eu tenho a minha PA de 4 termos. Ó, se eu somar os dois primeiros, dá 12. E os dois últimos, dá 36, respondendo ao problema como precisava. Tá bom? É bem importante essa questão aqui. E o exemplo 6 é o último de PA, que seria a soma dos 13 primeiros termos. Então, como é que eu vou fazer para somar esses 13 termos? Eu tenho uma PA que começa com menos 2, depois 2, 6, assim vai indo. Eu quero saber até o número 13, até o A13, se eu somar, quanto é que vai dar. Então, eu vou usar a fórmula da soma dos N termos da PA. Então, eu preciso saber para essa fórmula quem? Primeiro, eu preciso saber quem que é o A1. Ah, está aqui já. É o menos 2. Beleza. Agora, eu preciso saber quem é o AN, que seria quem? O A13, porque eu quero os 13 primeiros. Mas eu não sei quem é o A13, então eu vou calcular aqui do lado, utilizando a fórmula geral da PA. A13 é igual a 1 mais 13 menos 1 vezes R. Então, A13 é igual a 1 mais 12 vezes R. A13 é igual, no lugar do A1 eu vou colocar o menos 2, mais 12 vezes R. Por que eu coloquei o R igual a 4? Porque eu estou vendo que aqui está subindo 4. Ó. Se eu fizer o segundo termo menos o primeiro, vai dar 4. Está subindo sempre 4, então a razão é 4. 12 vezes 4, 48, com menos 2, 46. Agora eu descobri que esse AN é 46. Então, eu vou colocar na fórmula. A soma dos 13, esse 13 é igual a N, que são 13 elementos que eu quero somar, vezes a multiplicação do primeiro termo, a menos 2, somados com o último termo, que nesse caso é 46, que a gente calculou ali antes. Tudo isso dividido por 2. Então, eu faço 46 com menos 2, 44, vezes 13, 572, dividido por 2, 286. Então, eu descobri que a soma dessa PA é 286, a soma dos 13 primeiros termos. É assim que tem que fazer, tá certo? Essa é a primeira parte, agora eu vou parar o vídeo e vou fazer a segunda parte sobre PG e matriz.